depois de 1988, quando a Constituição Federal aprovou que tem que ter direitos iguais entre trabalhadores urbanos e rurais. Na Constituição de 88 diz que os salários, ministra, têm que ser iguais para mulheres e homens em função iguais. O que acontece é que apenas 35 anos depois, com a ascensão do governo do presidente Lula, se mandou para essa casa um projeto de lei para dar esse direito garantido na Constituição. E o que aconteceu? Eu sou integrante da Comissão do Trabalho, por isso que eu fui autor para termos uma audiência pública. Essa foi, deputada Ana Pimentel, quero te parabenizar, foi transformada em ação conjunta, para que a ministra pudesse vir e falar sobre isso, porque aqui na casa tramita um projeto de decreto legislativo da senhora Adriana Ventura e outros parlamentares que assinam, para sustar o decreto que regulamenta esta lei da igualdade. E coube a mim ser o relator na Comissão do Trabalho sobre esse decreto legislativo. E olhando as argumentações, é exatamente essa indagação e a oportunidade que Vossa Excelência tem de falar sobre isso, que isso estaria violando o princípio da legalidade, o anonimato, que pioraria, o anonimato das pessoas, que pioraria a situação organizacional das empresas, que isso criaria uma rivalidade e hostilidade. E eu fiz um relatório estudando a legislação e a própria portaria e contestei ponto por ponto, tanto do aspecto da legalidade, como no tema do anonimato, porque não vai colocar o nome da pessoa com seu salário. Vai ser uma relação geral posta e não nominando. E que a empresa que se preza, ela vai ter, inclusive, orgulho e satisfação de poder dizer que lá tem um trabalho, uma ação conjunta de salários iguais. Então eu rechacei todos os argumentos desse decreto legislativo e optei pela rejeição. E nós vamos votar isso na Comissão do Trabalho. Mas hoje é a oportunidade de Vossa Excelência poder expor, inclusive, mais. Quais são os canais, quando são desrespeitadas essas leis que nós votamos aqui? Quais são os canais de acesso às pessoas? Que providências podem ser tomadas para que a gente possa, de fato, trabalhar por isso que para nós é tão nobre, que é a igualdade de condições. E quando a gente fala de igualdade de condições, pegando os dados do IBGE, o que nós temos? Nós temos uma média. E esses dados, uma mulher no seu serviço doméstico tem 21,3 horas semanais, enquanto o homem usa para esse serviço de afazeres domésticos 11. É praticamente o dobro e não é remunerado. E quando está no trabalho, enquanto o homem recebe, em média, 2.920, a mulher recebe 2.303. Ou seja, a cada R$100, um homem recebendo 100, trabalhando a mesma função, a mulher recebe 78. Isso é uma injustiça. E aqui há um esforço de usar outros argumentos para impedir que possa ter essa igualdade. E aí ficamos falando de asneiras aqui, para quê? Para evitar que se pague o mesmo salário. Além disso, a taxa de desocupação, ela também está focada e prejudica as mulheres, e as mulheres negras, as mulheres pretas. Principalmente, as estatísticas mostram isso. Hoje de manhã eu falei isso, inclusive, na Comissão do Trabalho. Você sabe que os dados do IBGE, do ano passado para cá, no primeiro trimestre, já colocaram 3 aspectos importantes. Primeiro, nós reduzimos de 8,5 para 7,5 desemprego no país. Segundo lugar, dos assalariados com carteira assinada, que tinha no primeiro trimestre do ano passado 36 milhões, nós estamos agora com 38 milhões. Há um crescimento. E na média salarial, que era de 2.800, já está mais de 2.900. E o Brasil voltou a ser a 8ª economia. É disso que nós precisamos falar. Porque é isso que interessa para a humanidade. E não tergiversar sobre outros assuntos que importam.